Olá, seja bem-vindo a esta visão semanal do mercado brasileiro, dia 4 de setembro de 2023. Tem algumas mudanças nos layouts e maneiras como temos comunicado nossa marca, né, American Trading Academy Brasil, e esperamos que vocês estejam gostando das pequenas alterações que estamos fazendo. Nas redes sociais isso está um pouco mais evidente, principalmente no Instagram, que tem lá os destaques, né, então tem um monte de figurinhas lá diferentes e tudo mais. Mas isso é mais para alinhar um pouco melhor, né? Colocar um pouquinho mais de profissionalismo na maneira como nós divulgamos nosso trabalho. E tem novidades chegando em setembro, fica ligado. Tá? Hoje a gente vai fazer a análise desses ativos que estão em tela, são as maiores altas e maiores baixos. Nessa semana aconteceu um fato interessante, uma coincidência interessante, é que nós temos exatamente o mesmo número de ativos com alta e com baixa. Não quer dizer que foi assim exatamente na Bolsa de Valores, mas nós optamos sempre por pegar aqueles ativos que têm maior valorização e menor valorização. E nossa linha de corte dessa vez foi mais 2% ou menos 2%, né? Acima de mais 2% ou inferior a menos 2%. E aí deram 7 ativos para cada lado. Então vamos ver, são esses ativos que estão em tela, mas vamos começar primeiro com aqueles ativos de sempre, que mostra aí um tanto as, o funcionamento do mercado atualmente. Vamos dar uma olhada aqui então nos juros, né? Juros brasileiros 2025, né? Infelizmente no Brasil não dá para trabalhar muito com juros longos. E a gente verifica, né? Na semana passada a gente falou que tinha feito um suporte e estava subindo, que existia uma tendência, né? Uma possibilidade de virada da tendência de alta, ainda que o contexto gráfico não fosse tão bom assim, ele não melhorou. Ou seja, a gente está dentro de uma lateralidade, né? Ou seja, o bate-volta tradicional da lateralidade, né? Subiu, começou a semana no topo, caiu no meio da semana, mais ou menos, atingiu um suporte e subiu novamente. Percebam, porém, que este suporte foi mais alto que este suporte, que foi mais alto que este suporte. 3 suportes, um mais alto que o outro, de maneira consecutiva, já determinam a possível formação de uma tendência de alta, ou de uma virada desta tendência de baixa aqui para uma tendência de alta. Porém, muito pouca força ainda. Este topo aqui foi mais baixo que o topo anterior. Este topo aqui foi um pouquinho, bem pouquinho, poderíamos dizer que tecnicamente igual a este topo aqui. Ainda não houve o rompimento desse topo, nem de topos anteriores, que seria algo importante de acontecer. O crocodilo, porém, ele está fechado, né? Ou seja, ele está virando, ele está no momento de viragem, certo? De baixo para alta. Como o crocodilo, né, na baixa a gente fala que ele está nadando de barriga para cima, ainda que ele não faça isso na realidade, né? E agora ele está virando para sua posição de ataque mais forte, que é a posição de alta. A gente percebe que ele bateu no Bollinger, então não deve passar daqui, né? O juros é um ativo quadradinho, como a gente fala, né? Ele atua muito dentro da técnica, por isso que não é muito difícil ganhar dinheiro operando juros, né? Porque ele respeita demais os suportes, as resistências, os limites, etc. Só não é fácil operar juros aqui no Brasil, porque a pessoa física raramente tem acesso a isso, né? Se é que tem. Mas ele chegou no novo topo, né? Ele provavelmente vai encarar uma caída aqui, né? Uma correção. O Maximus está em alta, né? Está com um bom índice de deslocamento, 95% e um pouquinho mais. A mordida do crocodilo, ela começa a pegar diria que não está ainda, vai. Não vamos nos iludir, né? Não vamos querer demais. Ele está conturbado aqui, mais do lado negativo, ou seja, ele ainda está com força baixista. Como eu sempre falo, posição fiscal no Brasil é muito ruim e tem a tendência é piorar, né? Com as ações do governo e tudo mais. Está uma busca muito grande por arrecadar mais impostos. Se vocês conhecem, se não conhecem, acessem na internet, muito fácil achar alguma coisa sobre a curva de Laffer. Vai mostrar que quando você aumenta os impostos além de um determinado limite, a arrecadação cai. E é isso que está acontecendo, a arrecadação, na verdade, está caindo.
né? Não vai ser suficiente para suprir a gastança deste governo. Tá? Então, podemos esperar aí. Olha, eu esqueci, caramba. Me perdoem, eu esqueci de mudar a minha tela aqui. Espero que não tenha atrapalhado tanto. Deixa eu ver o que que ela, como que eu fico na frente ali. Não atrapalha muito. Aquilo que estava aqui ainda dá para ver, então não precisamos voltar. Então assim, não tem contexto, tá? Para queda, nem para queda de juros, né? E o mercado já percebeu isso, tanto que ele está precificando mais. Esse gap aqui, ó, foi o dia da comunicação do Banco Central de que o juros Selic, né, teria uma queda de meio. Esse gap significa que o mercado não precificava isso. Eu já comentei sobre isso aqui, volta lá atrás que vocês vão ver, algumas semanas atrás. E agora ele está lateralizado. Tá? Mas está tentando, aparentemente está tentando romper para cima. Esse tentando é a mesma coisa que dizer o seguinte, o mercado está se convencendo de que não vai cair, não vai continuar caindo. Né? Os juros vai ter que subir. Tá certo? Hoje ele tá, a expectativa é da ordem de 10, entre 10,5 e 10,6, 10,5 e 10,60. Para janeiro de 2025, ou seja, tem mais de um ano pela frente. Certo? Eu não acredito nesse valor. Eu acredito que vai ser mais alto. Então, cada um com as suas análises e convicções. Vamos ver aqui o índice Bovespa. Eu tenho falado sistematicamente para ter cuidado com a Bolsa de Valores brasileira. Tem gente já vendendo planos, fundos, relatórios e etc. para se aproveitar a queda dos juros. Na minha visão, os juros não tem como cair, a não ser de forma político-ideológica. E aí é muito pior, porque a inflação vai subir e vai degringolar tudo. Certo? Então, assim, cuidado. A Bolsa teve uma movimentação de queda expressiva recente e as últimas 2 semanas foram de relativa alta. Mas é uma alta que tem que tomar cuidado. Ó. Semana passada ela subiu, chegou numa resistência, né, na mandíbula do crocodilo, próximo da média de 55, caiu. Corrigiu. Corrigiu bastante. Essa correção aqui está dando mais de 50% desse movimento de alta. Bateu num suporte, a média de 144. Subiu de novo, bateu de novo na média de 55. Aí no Bollinger. Duas resistências fortes aqui. Neste meio tempo, o crocodilo virou. Virou de baixa para alta. Sem muita convicção ainda, mas virou. O que aconteceu quando chegou aqui? Corrigiu. Aonde que ele foi bater? Média de 144. Gente, índice respeita pra caramba as coisas. Fora alguma maluquice que acontece no meio do caminho. Olha como não estava difícil ganhar dinheiro aqui. Não estava. Muito bem. Bateu aqui, voltou. Foi parar onde na sexta-feira? Na média de 55. Pode ir mais um pouquinho? Pode, até Bollinger, que vai equivaler mais ou menos à primeira volatilidade. Tá junto aqui, a primeira volatilidade com o Bollinger. Certo? E vai voltar a cair. Mas é verdade que a gente tem que entender que este fundo foi mais alto que este fundo, que foi mais alto que este fundo. Este topo foi mais alto que este topo. Esse daqui ainda não terminou, não fez topo ainda. Ele pode estar subindo ainda. Tá? Eu acho que se ele chegar aqui, eu acho não, acho que ele vai chegar aqui no Bollinger, apesar que ele vai ter que vencer a média de 55, não vai ser fácil. Depois do fim de semana isso se torna mais difícil. Tá? Aqui pode ter uma movimentação de venda no começo da semana já, por causa da média de 55. Mas no momento, talvez ele corrija pouco e volte a subir. Né? Pode acontecer isso também. Na hora que ele bater nesse Bollinger aqui, se ele não fechar, até lá, vai ser um topo mais alto. 3 fundos, 3 topos, configurou o início de uma tendência de alta. Mas cuidado, não tem muita força no Maximus, que é um indicador importantíssimo, um indicador nosso próprio.
Ele tem vários indicadores aqui dentro, uma média ponderada em cima deles. É um indicador muito potente, muito forte. E aqui a gente está com um índice de deslocamento de 46% para cima, indicando que o movimento deve continuar. A mordida do crocodilo já começou a corrigir. Né? Não está ainda convicta, não tem força ainda, né? Até porque acabou de virar o crocodilo. Então, em termos gráficos, muito cuidado. Tá? Existe a possibilidade da bolsa já começar corrigindo na segunda-feira, como existe a possibilidade de ela seguir mais um pouco até Bollinger e primeira volatilidade e depois corrigir. Mas vai corrigir, certo? Pode estar se desenhando uma micro tendência de alta. Sim, mas eu insisto, não há contexto no Brasil para uma alta prolongada, para uma alta consistente. Ainda não tem, certo? Ah, pode acontecer alguma coisa essa semana? É difícil, mas nada é impossível. Né? Essa semana, esse mês que está começando, enfim. Certo? Então, fiquem atentos. Os múltiplos da bolsa estão baixos? Sim. A bolsa está barata? Tá. Super barata. E por que ela não sobe? Porque não há contexto. Não há condições econômico-fiscais para que a bolsa tenha uma alta consistente. Eu tenho falado isso há semanas e semanas e semanas. E eu continuo vendo na mídia o pessoal vendendo soluções mirabolantes para aproveitar a suposta alta da bolsa. Ah, Ricardo, você pode estar enganado e a bolsa pode disparar para cima? Acho difícil que ela dispare. Mas não é impossível. Nada é impossível no mercado. Mas hoje, na visão que você tem hoje, como era a visão de todas as diversas semanas que se passaram, é que não há contexto para isso. Então, por enquanto, eu recomendo máxima cautela para operar na Bolsa de Valores brasileira. Ok? Dólar. O que eu falei semana passada? Estava estranho o dólar caindo, os estrangeiros saindo da bolsa. Se eles saem num dado momento, eles têm que transformar esses reais em dólares para eles poderem levar embora. Olha só, isso daqui eu falei, tá estranho, depois lateralizou. Né? Cheguei a comentar, dificilmente cai mais do que isso. Né? E continuou lateral e de repente na sexta-feira deu um salto. O que aconteceu aqui? Eu não olhei no detalhe, mas sexta-feira é um dia típico, né, de você zerar a posição e sair. Né? A posição poderia estar sendo zerada, na hora que terminou, fala, agora eu tenho que sair. Começa a comprar dólar que nem um doidado. Né? Faço um monte de operação de câmbio. Dá um salto. Ah, aconteceu alguma outra coisa, saiu alguma outra notícia maluca desse Ministério da Economia que a gente tem aí hoje. Pode ter acontecido muita coisa. O fato é, o dólar deu um salto na sexta-feira. Ele saiu lá do patamar de 4,90, foi parar em 4,95. Ah, foi só 0,5. Não é pouca coisa não, gente. Se você tivesse posicionado aqui com um mini contrato, você teria feito 5 pontos. Daria R$ 50. Um mini contrato. Se você tivesse com um lote mínimo de dólar cheio, teria sido R$ 250. Aliás, R$ 250 não, R$ 250 por ponto. R$ 1.250. Certo? Se você tivesse com um lote mínimo do dólar cheio. Quem opera dólar cheio costuma operar 10, 20. Eu teria dado aí R$ 10.000, R$ 11.000, R$ 22.000. Quem opera lote mínimo de ficar posicionado, mini contrato de ficar posicionado, chega a operar, tem uns caras que operam 50, 100. Vamos dizer que ele operasse 10, teria sido R$ 500. De um dia para o outro. Certo? Então, gente, fica atento. Eu tenho falado sistematicamente, estou devendo alguns vídeos específicos sobre mandar dinheiro para o exterior. É a melhor coisa que vocês fazem. Antes que o dólar comece a passar de 5.
ao dólar, ele chegou a fazer aqui, ó, 5,14, próximo de 5,15. O valor que eu calculo para o valor real do dólar, né, o quanto ele deveria estar valendo, quanto deveria ser esse câmbio, é da ordem de 5,30. Ah, como é que faz esse cálculo? Envolve uma questão de comparar as taxas de juros ao longo do tempo, né? Eu faço isso desde o Plano Real, quando o dólar e o real eram 1 para 1, e aplico a correção de juros americana em cima do dólar, brasileira em cima do real, e chega no valor. É justo? Não muito, porque eu acho que nosso valor de juros, de inflação, é irreal. A nossa inflação acumulada não é real, na minha opinião. Mas é o que tem. Né? É o que tem. Então, comparando isso, daria 5,30. Se fosse pegar a inflação real, deveria ser mais. Não sei quanto. 5,50. Tanto. Mas o dólar caiu bastante, né? Não tem muita atividade, não tem muita coisa. Os estrangeiros, as empresas estrangeiras, aliás, as empresas nacionais que captam em dólar, estão deixando o dólar lá fora, se protegendo do Brasil. Né? Claro que quando eles trouxerem isso para cá, vai vender muito, vai cair mais ainda. Certo? Mas, por outro lado, depois pode aumentar. Que vai haver demanda por dólar, vai ser necessário dólar. Por enquanto eles estão mantendo lá fora. Proteção. Isso. O risco está alto. Se você assistiu a minha visão global, semanal global macroeconômica desse sábado, você viu de novo, eu falei, o risco está alto. O ouro está aumentando. Então fique atento. O ETF cripto, né, Bitcoin, Ethereum, continua ruimzinho. O mercado cripto ficou ruim, né, ele está respeitando esse suporte aqui, mas tem condições de cair mais. Tem condições de cair mais. Ele tentou reagir aqui, olha, fez um topo menor do que aquele, aqui já está menor do que aquele, foi caindo, tendência de baixa. Não tá bom não. Melhor ficar de fora, nem entra ou eventualmente saia. Se você estiver dentro, pode ser que valha a pena sair e esperar. Se você estiver fora, melhor ficar de fora. Tá? Não aumenta a posição agora, a não ser que você esteja trabalhando vendido, que eu não sei nem se dá para trabalhar vendido nesse ETF aqui no Brasil. Então, atenção. Essas moedas têm um bom potencial, mas não é o momento para você se posicionar. Tem que esperar mais um pouco. O problema é que depois ela dá uma esticada maluca, né? Deixa eu tirar aqui meu. Eu percebi semana passada que eu fico em cima. Tirar um pouquinho a câmera aqui. Essas são as maiores altas da bolsa, mas eu preciso chamar a atenção de vocês para um aspecto de extrema relevância. Cadê meu mouse? Aqui. Percebam o seguinte. Estas são as maiores altas da semana. Estas são as maiores altas do mês. Mas olha o comportamento desses ativos no ano e em 12 meses. A maioria deles está uma porcaria. Certo? Então não são ativos para se investir necessariamente. São ativos para se operar, para tradear, fazer trading, fazer operação de curto prazo, no máximo de médio prazo. Tá? Aproveitar essas movimentações aqui quando for o caso. Ok? Vamos ver cada um deles então. CVC. O CVC teve um salto, mas olha só, olha a tendência que ela vem. Olha o crocodilo boca fechada. As linhas quase todas juntas, sem volatilidade, só caindo. E de repente ela dá uma alta aqui, que já corrigiu, subiu mais um pouco de novo. Sinceramente, fica de fora. Não é um ativo para se operar. Melhor coisa que tem. Foi a maior alta da bolsa semana passada. Mas não é um ativo para operar. Alguma coisa aconteceu, ela subiu, quem estava lá deu sorte. Sorte, porque não tem como prever um movimento desse. E pronto, acabou, passou. Ah, e se ela continuar subindo? Vamos esperar para ver. De fora. Se ela realmente tomar. Já foi um ativo bom para trabalhar.
Já foi. Hoje ela está valendo, nossa, R$ 2. Vale nada. A pandemia provavelmente acabou com essa empresa. Fica de fora. A melhor coisa que você faz. Tá? Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce estava do lado das quedas, se eu não me engano, semana passada. Né? Não olhei antes de fazer aqui. Né? Eu dizia, ela estava lá das quedas, sim. Eu dizia que ela estava lateral e que possivelmente ela entraria numa queda. Também erro, tá vendo como a gente erra? Mas dentro do contexto que tinha semana passada, olhando, crocodilo para baixo, mordida do crocodilo para baixo, se bem que fechando aqui, o máximo sem força nenhuma, lateralidade para queda, não tem o que dizer. De repente, né, ele começou aqui lateral ainda, de repente algo aconteceu, né, com o minério de ferro, com as siderúrgicas e tal, e vocês vão ver que tem mais coisa pela frente aqui em outros ativos. E ela, foi embora. Por isso que a gente tem que olhar o gráfico todo dia. Né? Se tivesse montado uma operação de venda aqui, teria levado stop. Certo? E às vezes isso acontece mesmo, faz parte do jogo, porque o contexto muda. E ninguém consegue ficar olhando o mercado o tempo todo. Certo? E ela foi, esticou, está quase na terceira volatilidade, esticou bastante. O Maximus cheio de linha verde-limão aqui, né? Ou seja, 100% de intensidade de deslocamento. A mordida do crocodilo virou forte. O respingo já chegou lá no 61,8, passou até um pouquinho, está voltando. Ou seja, ela esticou bastante, está batendo numa resistência, próximo de uma resistência aqui. O mais provável dessa semana é que ela passe por uma correção antes de continuar subindo. Pode subir mais um pouquinho, né? Mas ela vai ter que ter uma correção. Foi uma esticada muito forte. Pode ser uma correção pequenininha, como teve aqui, ó, mais ou menos na metade do movimento. Né? Se a gente pegar a distância desse movimento aqui, ó, ainda não completou a metade. Daria para subir mais um pouco. E isso é algo que o mercado respeita muito. Né? Os ativos respeitam muito. Então deve começar a cair. Veja que teve vários gaps, né? Aqui teve gap. Vários não, aqui teve um gap. Aqui também teve. Então, fiquem atentos. Tá? A média de 5,5 com 1,44 estão superpostas. Certo? Não dá para dizer muita coisa quem está com mais força. Mas o crocodilo, tudo aqui é indicativo de alta. Porém, com um movimento desse, vai acontecer uma correção em algum momento. Pode ser uma correção mais profunda, pode não ser, mas vai acontecer. Então fica atento com relação a isso. Na correção é o momento certo de entrar comprado. Certo? Não trabalharia vendido com uma força dessa. Dá para pegar a contra-tendência. Não recomendo. CBA também estava nas nossas baixas da semana passada, mas era uma baixa pequenininha. Ele praticamente foi uma lateralização, mas fez uma baixa. E de repente, olha, essa semana ela encarou uma pequena alta. Certo? O crocodilo estava mostrando que era movimento para baixo, apesar do Marcos estar mostrando que é para cima, ele continuou mostrando que é para cima. A mordida do crocodilo ainda não está totalmente configurada, mas ela já está mais para alto do que para baixo, ela está cruzando, já cruzou, na verdade, a mandíbula. Então ele pode esticar até mais ou menos a banda de Bollinger aqui, já está na segunda volatilidade, eu acredito que ele vai ter que passar por uma correção muito em breve para poder continuar a subir. Eu ficaria de fora. Não é um ativo que me transmite confiança. Ok? Bradesco Participações, tem uma participação forte na Vale. Então, vocês veem que ela ficou quase o mesmo movimento da Vale. Tudo que a gente falou lá na Vale, vale aqui. Okay? Pets está lateralizado. É uma lateralização volátil, né? Aqui teve um movimento forte de queda, aqui teve um movimento forte de alta. Mas não há configuração que nos permita, de fato, ter confiança para operar. Eu ficaria de fora. Cielo já foi um excelente ativo das maquininhas de cobrança. Né? Já foi excelente. Hoje em dia as coisas evoluíram tanto que eu acho que eles não acompanharam a evolução. Caiu muito lateralizado. Eu não entraria numa operação comprada aqui de jeito nenhum.
volatilidade totalmente fechada. Minha opinião, a não ser que você vai fazer day trade, de repente ainda dá para operar esse ativo, ele era muito comum no day trade. O valor dele está muito baixo, né? Já virou quase uma penny stock, que são aquelas ações que lá nos Estados Unidos chamam-se penny stock, são aquelas que têm um valor muito baixo, né? Tem um valor de centavos. Aqui não está nos centavos, está valendo 3,80, 3,90. Mas já é um valor muito baixo. Tá? Normalmente não tem, se bem que ela tem um movimento razoável. Talvez para day trade ainda dê, mas posicionamento eu ficaria de fora. Por fim, acho que essa é a última das altas, São Martin. A gente tinha falado que ele tinha que passar por uma correção. Ela passou por uma correção. Exatamente como a gente falou. Foi, se eu não me engano, foi a maior alta, uma das maiores altas semana passada. Ela chegou, esticou demais, tinha que passar por uma correção, né? Ela estava aqui. Mas a gente falou que de fato ela podia subir mais um pouco, ela subiu de fato mais um pouco. Foi seguindo a linha, ou a linha foi seguindo os preços, e passou finalmente por uma correção, já começou a subir de novo. Esse aqui é o momento bom ainda para entrar comprado. Se você quer investir, ou quer continuar posicionado, quer se posicionar, é um bom ativo aí do agro, que está num momento bem interessante. Eu acho que vale a pena entrar comprado nesse ponto que está aí. Tem que ver se segunda-feira continuar mais ou menos por aqui, né, o dia de hoje, já entra comprado. Tá? Se der um salto aí, o contexto é outro. Tem que olhar de novo. Certo? Depois aqui, vamos tirar minha imagem de novo daqui. Aqui são as maiores baixas. Né? Percebam que algumas dessas maiores baixas estão razoavelmente bem, exceto Magalu. Né? Magalu é melhor você ficar de fora. Né? Magalu, acabou Magalu. Mas olha aqui, estas aqui como estão baixas. E normalmente a gente olha as maiores baixas para trabalhar na contratendência. Então, são operações mais arriscadas. Eu sugiro um razoável cuidado. Vamos olhar o Pagatas lateralizado. Né? Mas ela tem feito, olha só, bates e voltas. Né? Ela está fazendo justamente começando a volta dessa queda aqui. É um momento que ainda dá para comprar. Ela caiu bastante essa semana. Bateu aqui no limite, né? Veja que é um limite que ela está respeitando, esse ativo está respeitando, tem baixo risco. Eu, se não abrir em nenhum gap no dia de hoje, né, na segunda-feira, até vale a pena, mas é uma operação contra a tendência. Eu acho melhor para a maioria das pessoas esperar ela subir, chegar aqui por perto da linha de cima, né, principalmente essa média, e aí entrar vendido. Minha recomendação, isso seria uma operação mais segura, mas ela está lateralizada. Vai ficar fazendo bates e voltas. De qualquer maneira, não está muito fácil operar esse ativo. Mas dá para entrar sim comprado aqui, deixar ele subir e vender por aqui, nessa média. Ou esperar ela subir para entrar vendido. Vou fazer os dois. Compra quando bater lá e inverte a posição. É uma opinião, é uma possibilidade também. Arezo, bem lateralizado também. Ou lateralizada, né? Mas passou por uma queda razoável. Semana passada zerou os ganhos e continuou, mas ela está tendo espasmos para cima aqui. Ó. O que ela está fazendo agora é uma correção. Bateu na boca do crocodilo. Eu diria que, exceto pelo Maximus, tem contexto para voltar a cair. Daqui para um pouquinho mais, eu entraria vendido. Tá? Para aproveitar a nova toada de queda desse ativo. Apivida. Ativo que já teve melhor, né? Bem lateralizado, no meio da semana caiu, corrigiu. Indicativo de baixa aqui, aqui, e aqui está perdendo força. Olha, para mim, bateu na boca do crocodilo, é entrada vendida. Tá? Vendida descoberto. Grupo Mateusson. Não tenho familiaridade com esse ativo. Um ativo que veio lateralizado, caiu. O contexto dele é de queda. Ele está corrigindo, fez um doji. Daqui, ou de repente por mais um pouquinho, se ele subir um pouco mais, é entrada vendida também, se ele tiver condições de venda. Né? Às vezes não tem quem alugue ações para poder entrar vendido. Aí tem que tomar cuidado. MRV, construtora, né? Tem vindo no cenário de queda, está corrigindo,
parou no doji, contexto de queda, exceto máximos, ela pode subir mais um pouco, mas as médias ainda são de alta. Mas eu diria que daqui a pouquinho, no começo de semana, dá para fazer uma entrada vendida também. Okay? Magazine Luiza, já falei, é só fazer trade, não fique posicionado nessa encrenca. É muito arriscado. Tá? Muito arriscado mesmo. Veio com uma queda forte, fez suporte aqui, subiu, caiu, né, semana passada, caiu mais um pouco essa semana. Tá testando a boca do crocodilo quase, né, vai voltar a cair. Então eu diria o seguinte, daqui para um pouquinho para cima, entra vendido. Se você quiser participar dessa movimentação. Vendido e nunca comprado, né? Magazine Luiza. Rodovias bem lateralizado, bem lateralizado. Eu ficaria de fora. Olhando o contexto desse, com o movimento fraquinho desse aqui, é de venda, tá? Se você quiser participar, é de venda. Ainda não é o momento, o Maximus ainda está animado aqui, ele deve corrigir mais um pouco. Daqui a pouco é venda, eu acho que no dente do crocodilo já daria, né, na linha amarela. Mas num contexto de lateralidade dessa, com pouca volatilidade, eu não entraria, ficaria de fora. Okay? Muito bem. Então, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Espero que entendam o que a gente está fazendo, né? Pegando as maiores altas, as maiores quedas, para identificar os momentos de reversão que dá para fazer bons trades. Essa semana não foi tão boa, a bolsa não está tão boa, né? Então são raras aí as oportunidades para um contexto semanal, né? Se a gente fosse fazer um negócio diário, teriam mais oportunidades. Mas não dá, eu não dou conta de gravar tanta coisa assim, certo? Então, nesse momento, tem oportunidades, aproveitem e ajudem a divulgar esse canal, tá bom? Agradeço, até mais, até semana que vem.